Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer mais uma vez estar aqui convosco e hoje estamos iniciando o estudo do mais novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. O Deus que governa o mundo e cuida da família, cujo autor comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Rondônia. Ele é teólogo e também procurador jurídico, comentarista de lições de jovens da EBD pela editora CPAD e agora escreve muito bem essa substancial revista que estudaremos durante esse trimestre, o terceiro do ano de 2024, tendo um pano de fundo e toda a base bíblica a partir dos livros de Ruth e Esther. Certamente teremos uma excelente jornada de estudos. Vamos então aos nossos estudos de hoje e nesse domingo estudaremos esta lição: duas importantes mulheres na história de um povo. O texto bíblico base está no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 13 ao 22 e Esther, capítulo 7, versículos 1 ao 7. Vamos ao nosso texto áureo, que assim nos diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Recite comigo a verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. E como elemento norteador, essa lição possui 3 objetivos, que são eles: apresentar o perfil de Ruth, a moabita; traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha; e, por fim, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Duas mulheres que foram usadas por Deus na história do seu povo e na história da salvação. Valiosos exemplos que ressoam ainda hoje e inspiram as mulheres no século XXI. Quem eram elas? Como a Bíblia as descreve? E qual a relação e contextualização entre as mulheres de hoje e estas mulheres bíblicas? Vamos compreender um pouco mais sobre isso? Meus irmãos, vamos então à nossa introdução e eu quero de início chamar a atenção a título de dica e orientação àqueles que ministrarão em classe esse conteúdo. Percebam que nós estamos diante de um grande volume de conhecimento e informações que abrangem aí o escopo dos livros de Ruth e Esther. Hoje, nesta primeira aula, é apenas uma porta de entrada, algumas considerações introdutórias, visto que melhores informações, o conteúdo mais denso sobre os livros de Ruth e Esther, nós veremos nas lições 2 e 6. Então, tais lições precisam ser muito bem abordadas, porque elas são ricas quanto ao contexto literário dos próprios livros, e atentem, veremos isso na lição de número 2, a parte dela, e hoje, claro, um contexto histórico e cultural, que também é muito importante para a compreensão deste assunto. Vejam, aí no slide da introdução nos diz: Ruth e Esther são 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. 2 pequenos livros, Ruth com 4 capítulos e Esther com 10 capítulos, mas são 2 livros bíblicos insubstituíveis e encantadores, que retratam os dramas humanos, a essência do ser, características e realidades com as quais nós nos identificamos facilmente, não é verdade? Nestes livros, vemos Deus, por meio de sua santa providência, guiando pessoas incomuns e improváveis em direção a um plano glorioso e eterno. É importante saber que o livro de Ruth e Esther pertence ao grupo do gênero literário bíblico dos chamados livros históricos. Ruth e Esther viveram em épocas diferentes, cerca de 500 a 600 anos de distância uma da outra. Ruth,
pode ter vivido no século 11 a 12 antes de Cristo, cerca de 200 anos antes de Davi. A narrativa desse livro encaixa-se no período dos juízes de Israel e geograficamente engloba a terra de Moabe e Belém. Já Esté viveu no século 5 antes de Cristo e sua narrativa pode ser encaixada na época do pós-cativeiro, pós-exílio, onde muitos judeus ainda viviam na Pérsia. E o livro de Esté trata dos mesmos fatos dos capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Esté, a judia que se casou com um gentil e tornou-se a rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar o povo hebreu. Ruth, a gentia que se casou com um judeu e entrou na genealogia de Cristo, o Salvador de todos os homens. E qual a importância ou legado desses livros? Vejam, Ruth e Esté são os únicos livros do Antigo Testamento que recebem o nome de mulheres. Eles são tidos em alta conta e consideração, tanto em círculos judaicos como também em círculos cristãos. E isso é tanto que ambos os livros são lidos em festas judaicas. O livro de Esté é lido na festa do Purim, para celebrar o Pur, a sorte, o livramento que o povo judeu obteve na Pérsia, na época de Esté. O livro de Ruth é lido na manhã do Pentecostes. Cânticos dos Cânticos é lido na Páscoa, Eclesiastes na festa das cabanas ou tabernáculos. E Lamentações de Jeremias é lido no Tishabé, que é uma festa que relembra a forma dramática como Jerusalém foi destruída. E estes livros também são importantes, porque eles exaltam as mulheres piedosas que temem ao Senhor, independente de circunstâncias contrárias e ideologias culturais. Ele louva a feminilidade bíblica, que faz a mulher compreender o seu papel e função no reino de Deus, motivando as mulheres a valorizar o casamento e a maternidade, porque estas devem ser libertas de todos os traumas e opressões e viverem ao lado de outros, com o fim de servirem e agradarem a Deus. Primeiro ponto geral, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeira parte, uma moabita. Vejam, é muito importante, penso eu, compreendermos aqui de início qual era esse povo de onde ascende ou descende a Ruth, os moabitas. Quem eram eles? Observe aí do lado direito, há um quadro em que eu destaco alguns pontos. O primeiro, os moabitas são descendentes de Ló. Conforme Gênesis capítulo 19, versículo 30 ao 37, eles descendem do incesto de Ló com sua filha primogênita nas montanhas de Zoar, onde se refugiaram após a destruição de Sodoma. Em segundo lugar, eles habitavam ao leste do Mar Morto, numa região montanhosa, atual Jordânia. No século XIX foi encontrado um vestígio arqueológico nas terras de Moabe, e é esta imagem que você está vendo aí, a chamada Pedra Moabita, ou Pedra de Mesa, que foi um rei moabita ímpio, citado em 2 Reis, no capítulo de número 3, que sacrificou seu filho em cima de um muro. Este artefato encontra-se hoje em Londres, em um de seus museus. E ele confirma a existência do povo moabita e também alguns relatos bíblicos. Na linha 31 da Pedra Moabita ou de Mesa, há a citação da casa de Davi. Então, a própria arqueologia confirma os fatos bíblicos, não é verdade? Em terceiro lugar, os moabitas eram um povo pagão, ou seja, idólatras. E o termo Moabe significa semente do pai, remetendo ao pecado, lá na origem do povo moabita,
que surgiram de um incesto. O profeta Sofonias, no capítulo 2, versículo 4 e capítulo 8, versículo 9 de seu livro, afirmou que Moabe se tornaria como Sodoma. E entre os deuses ou divindades dos moabitas, o principal era chamado de Camus ou Quemos, o deus peixe, o destruidor, que exigia sacrifícios humanos e prostituição cultural em seus rituais. Este povo, os moabitas, como nos diz esse quadro, em quarto lugar, eram hostis a Israel. Eles se oporam de forma veemente à entrada do povo de Israel em Canaã e envolveram-se em inúmeras batalhas contra Israel. Em Números, capítulo 25, eles levaram o povo de Israel a pecar contra o Senhor em prostituição e casamento mistos. Isso foi chamado de o escândalo de Peor. É tanto que em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 ao 6, os moabitas foram proibidos de entrar na congregação da adoração pública em Israel. Então, meus irmãos, como nos diz aí o primeiro ponto, Ruth, pertencendo a este povo moabita como ela era de todo improvável que ela fizesse parte da linhagem de Davi, de onde viria o Messias. Mas Deus, ele é soberano, governa sobre tudo e todos. E como nos diz o comentarista, pastor Silas Queiroz, Deus torna o impossível possível e o improvável provável. E assim revelar o seu amor a todas as gentes. Vejam que até o próprio nome Ruth significa amizade, retrata a amizade e o amor de Deus, tanto por judeus quanto por gentios. Segunda parte, a família belemita. A história de Ruth muda quando ela ingressa em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava em Moabe, e ela, Ruth, declarou então sua fé no Deus de Israel. Bem, aqui nós temos os principais personagens que formam o enredo narrativo do livro de Ruth. Primeiramente, uma família judia, e eu direi os seus nomes e também os significados de seus respectivos nomes. Elimeleque é o chefe da família, cujo nome significa Deus é rei. Noemi, a esposa de Elimeleque, significa agradável. Esse casal tem 2 filhos, Malom, cujo nome significa doente, e Quilion, significando debilitado. Vejam que os significados dos nomes dos filhos retratam que eles não tinham uma boa saúde. Essa família residia em Belém de Judá, uma região próspera. E é tanto que Belém, do hebraico, Betlehem, significa casa do trigo ou casa do pão. Mas, conforme o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, houve uma fome severa naquela terra. E esta família foi obrigada praticamente a migrar para a terra estrangeira de Moabe, que ficava a uma distância de Belém até lá de 80 quilômetros. E por lá ficaram aproximadamente 10 anos. A Bíblia nos mostra que os dramas e sofrimentos dessa família em Moabe só aumentaram, porque lá o cabeça da casa, Elimeleque, infelizmente morre. Ruth, capítulo 1, versículos 3 ao 4, nos informa que, posteriormente, seus 2 filhos, Malom e Quilion, casam-se com mulheres moabitas, Orfa, cujo nome significa pescoço ou gazela, e Ruth. Seu nome tem um significado singular, a amiga, a companheira. Com o passar de um certo tempo, também de forma lamentável, esses rapazes morreram. Imaginemos, meus amados irmãos, esse drama, essas circunstâncias adversas que atingiram esta família. Agora, restam 3 mulheres viúvas, Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth. Mas em Ruth, no capítulo 1, versículos 5 ao 6,
Mesmo desamparada, a Noemi soube que Deus abençoara Israel. E isto era no período das colheitas, em meados de março a abril. Tempos melhores alcançam a cidade de Belém. Aquela grave fome havia desaparecido. Por isso que Noemi, com muita esperança, volta a Belém, libera suas noras para que fiquem em sua terra natal, Moabe. Uma delas, a Orfa, despede-se de Noemi, a sua sogra, com um beijo e volta a Moabe, aos seus deuses. Mas Ruth, ela escolhe ir para Belém com a sua sogra. Ruth, capítulo 1, versículo 16, nós temos esta afirmação de Ruth que pode ser sintetizado assim: onde quer que o futuro nos leve, eu ficarei ao seu lado e fiel ao seu Deus. Foi o que disse Ruth a Noemi. Meus irmãos, essa decisão de Ruth de renunciar à sua terra e seus deuses é uma demonstração de fé ao Deus de Israel e de conversão a ele. Também é um juramento de união ao povo de Deus. Observamos aqui o retrato de uma amizade sincera, de um relacionamento amoroso entre sogra e nora, e de uma crente piedosa como Noemi, que mesmo em meio aos dramas, às adversidades, ela mantém uma vida em submissão à vontade de Deus e em demonstração de fé a ele. E estas qualidades, meus irmãos, atraem as pessoas a Deus, assim como Noemi, a sua vida atraiu Ruth, sobretudo a Deus. E na terceira parte, matrimônio e maternidade. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed tornam Ruth uma ascendente direta de Davi e, claro, ela entra na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante vermos, e já estamos compreendendo isso, né, conforme a parte que estudamos anteriormente, que a atitude de fé de Ruth e Noemi resultaram em bênçãos, não apenas para elas, mas para muitas gerações. Bênçãos que redundaram no direito de Noemi resgatar sua propriedade em Belém através de um parente remidor, Boaz, que cumpriu a lei judaica do casamento do levirato, que em lições posteriores compreenderemos melhor sobre isso. Boaz casou-se com Ruth, uma mulher gentia, moabita, pobre, viúva, outrora pagã, idólatra, mas agora convertida, que assumiu uma aliança com a sua sogra, com Deus e também com Boaz como seu marido. Já vemos Deus agindo nessa história, não é verdade? Há quem compare o livro de Ruth, meus irmãos, a uma peça teatral. No primeiro ato, quando a cortina sobe, temos 3 homens mortos e 3 viúvas desesperadas. Mas quando a cortina sobe, no auge do segundo ato, uma improvável Ruth surge com um novo marido, Boaz, um filho, Obed, avô do rei Davi. E Ruth adquire uma posição privilegiada na genealogia de Cristo e, claro, na história do povo de Deus. Segundo ponto de nossa lição, Ester, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Primeira parte, de Belém para Suzã. Outra mulher notável foi Ester, que fez parte dos judeus nascido no cativeiro. Isto aconteceu quando a Pérsia, através do rei Ciro, venceu a Babilônia, conforme profetizado por Isaías no capítulo 45, 150 anos antes de se cumprir, Deus já havia usado o profeta Isaías, fazendo essa promessa de livramento ao povo judeu que estavam cativos na Babilônia. E nesse contexto pós-cativeiro, Deus usou também Ester
para a preservação do seu povo. E faremos também algumas considerações sobre alguns dos principais personagens do livro bíblico de Esther. Com certeza, a pessoa mais próxima de Esther foi Mardoqueu ou Mordecai. Mardoqueu é o nome persa que significa servo de Marduk, um deus babilônio. E Mordecai é o nome judeu, cujo sentido é esse: homem pequeno, homem curvado, humilde, temente a Deus. E assim era Mordecai. Ele pertencia à tribo de Benjamim, que havia unido-se a Judá. Esther, no capítulo 2, versículo de número 5, diz-nos que o seu pai chamava-se Jair, seu avô Simei e o bisavô Quis. E assim como milhares de judeus, Mardoqueu foi levado cativo para a Babilônia, na segunda leva de cativos hebreus, porque houveram 3 levas de judeus para a Babilônia entre os anos 605 a 586 a.C. Tudo indica que lá no cativeiro babilônico foi onde Esther nasceu. Ela foi órfã de pai e mãe, foi criada por Mardoqueu, seu primo. Esther, capítulo 2, versículo 7, nos diz que Mardoqueu criara, e o verbo criar do hebraico tem um sentido de pai adotivo. Então ele foi o seu pai. O nome desta moça em hebraico é Radassa, que significa murta. E o comentarista, o pastor Silas Queiroz, em nossa lição, nos diz que a murta é uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e para fazer grinalda para os nobres nos banquetes. Na Pérsia, deram outro nome para Radassa, Esther, que faz referência a uma das principais divindades femininas da Babilônia, a deusa Ishtar, de onde deriva o nome Esther, que significa estrela. Acompanhe-me agora na segunda parte desse segundo ponto, de órfã a rainha. Em Suzã, capital do Império Persa, vivia Esther, dotada de rara beleza, e Mardoqueu, seu tio, pai adotivo, dentre milhares de outros judeus. Por um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha da Pérsia. E nós conhecemos muito bem o enredo narrativo, desse fato. Quando, por capricho ou recusa da esposa do rei Assuero ou Xerxes, quando esta lhe desobedeceu, recusando-se a estar ao seu lado e apresentar-se em uma festa real, diante de seus súditos e ministros. Por isso, ela foi destituída e houve um processo seletivo para uma futura rainha da Pérsia. E Deus, com sua soberana mão, colocou Esther em destaque, sendo a escolhida pelo rei Xerxes como a rainha, sua esposa, durante esse período do reinado da Pérsia, cuja capital estava em Suzã. Quem eram os persas? Observe esse quadro do lado direito. Aí temos algumas características importantes sobre esse povo. Em primeiro lugar, precisamos compreender que os persas eram formados por pequenos grupos ou tribos de medos e persas que habitavam na região da Ásia Central, mas que invadiram, ocuparam o sudeste da Mesopotâmia, isso há 2000 anos antes de Cristo, região do atual Irã. Em segundo lugar, Ciro, o Grande, foi o fundador do Império Persa no ano 550 a.C. É um período de unificação entre o grupo dos medos e dos persas. Uma grande ampliação acontece quando Ciro assume o governo da Pérsia. É quando ele vence a Babilônia e, por conseguinte, os judeus que estavam como cativos na Babilônia passam à tutela da Pérsia. Os territórios conquistados por Ciro, o rei da Pérsia, eram tão extensos que há um achado arqueológico importante no século XIX, ali na região da Mesopotâmia,
e hoje ele está em um museu em Londres chamado de O Cilindro de Ciro. É uma pequena pedra com escrita cuneiforme que mostra a magnitude do Império Persa de Ciro, que se estendia do Egito até a Índia. E no cilindro de Ciro consta algumas coisas, como uma declaração dele: eu sou Ciro, o rei do mundo, rei das 4 extremidades da terra. E isso nos mostra um pouco, né, sobre esse império e as pretensões de seu governante. Em terceiro lugar, a religião dos persas era uma religião primitiva, monoteísta, chamada de masdeísmo ou ainda de zoroastrismo, porque ela foi difundida por um profeta, um sábio chamado de Zoroastro ou Zaratustra. E esses ensinamentos foram registrados no livro sagrado chamado de Avesta. Os persas primitivos criam em uma única divindade, ou como a principal, chamado de Ahura Mazda, o Criador. Eles possuíam uma visão dualista da existência, de que bem e mal se originaram de uma mesma fonte e se mantêm em equilíbrio no mundo. Em quarto lugar, o Império Persa na história bíblica. Bem, nós encontramos registros sobre a Pérsia nas profecias e visões de Daniel, dos capítulos 2 e 7. Também no livro de Isaías, capítulo 44 ao 45, em que Isaías, usado por Deus, profetizou que a Pérsia assumiria a supremacia, o controle do mundo através do rei Ciro, que no capítulo 45 do livro de Isaías, Deus chama Ciro de o meu servo, porque Deus o usou para destruir a Babilônia, os inimigos do povo de Deus, e que os detinha no cativeiro naquele período. Outros reis soberanos da Pérsia também são citados na Bíblia, como o rei Dário ou Dario, no capítulo 6 de Daniel. Daniel, esse profeta, também o serviu como seu ministro. Posteriormente, temos o rei Xerxes, ou Assuero. É este dentro do contexto histórico do livro de Ester, bastante famoso por ter sido um grande benfeitor do povo de Deus, autorizando-os e financiando o retorno dos judeus que quisessem, no pós-cativeiro, voltar a Jerusalém. Também ele se tornou conhecido por causa das longas batalhas contra a nação grega. E isso, inclusive, é retratado em diversos filmes. Posteriormente, já nos dias de Neemias, porque Neemias e Ester viveram em um período ali de distância um do outro, de 25 a um pouco mais de 30 anos. E nos dias de Neemias, o soberano da Pérsia era o Artaxerxes, de quem o Neemias era funcionário real. Então, foi nesse lugar, meus irmãos, que Deus soberanamente, visando a manutenção e existência do seu povo, é aí que ele vai usar Ester, que no final dessa segunda parte, diz-nos o comentarista, 5 anos depois, já casada, rainha da Pérsia, essa jovem judia, Ester, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero, ou Xerxes, que é o nome grego, um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império, conforme nos capítulos 8 e 9 do livro de Ester. E aí temos uma citação de um teólogo do século XVII, Matthew Henry, que aí nos informa algumas características do livro de Ester, como, por exemplo, ele é um livro em que nós não encontramos a palavra Deus. E para isto, alguns apontam diversas razões, como, por exemplo, ele ter sido escrito numa nação estrangeira que possuía diversos outros deuses. Logo, quem o escreveu parece não ter se sentido à vontade para usar o nome de Deus. Outra suposição é de que, como Ester é lida na festa do Purim, que celebra o livramento do povo judeu nesta época, na Pérsia,
e nessa festa eles consomem bastante vinho, então seria um desrespeito pronunciar o nome de Deus. Ou ainda, os judeus, eles têm um grande respeito, consideração pelo nome de Deus, a ponto de muitas vezes chamá-lo de um nome impronunciável. Mas, como disse, isso são apenas algumas suposições ou teorias. Como diz no Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Glórias a Jesus. E na terceira e última parte desse segundo ponto, no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. No campo ou no palácio, Deus sempre mantém o seu governo soberano, seja através de uma camponesa estrangeira ou de uma órfã exilada. O certo é que Deus sempre abençoa os seus servos e servas. E no último ponto, mulheres e Deus como protagonistas da história. Primeira parte, o protagonismo feminino. E aí nos diz, o propósito divino para a mulher não anula a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ela ser protagonista. E isto, como nos diz bem o comentarista da lição, pastor Silas Queiroz, não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. E há duas expressões aqui que merecem, meus irmãos, um certo destaque. A primeira é protagonismo. É um termo bastante conhecido e propalado nos meios sociais e educacionais. E o que é isso? Tem a ver com os processos, movimentos e dinamismos sociais e educativos, nos quais a pessoa assume o papel principal nas ações que executa. Então, o protagonismo feminino é o mesmo que a potencialidade, a participação ativa ou a capacidade que Deus dá às mulheres para exercer muito bem a sua função, aquilo que elas fazem. Outro termo que não está aí, mas que o assunto também suscita, pois refere-se a ele, é feminismo. E o que é o feminismo? É um movimento social, filosófico e político que tem como objetivo direitos iguais entre homem e mulher. Isso é o tipo de feminismo moderado, porque hoje já há outros ramos ou tipos de feminismo, como o radical, que prega a extinção do homem ou a sua subserviência à mulher. Isso, meus irmãos, é propalado nas mídias, nas redes sociais, não é? Através de expressões como empoderamento feminino, a libertação de padrões opressores patriarcais, baseados em normas e gênero. Ora, compreendemos que tal ideologia, a feminista, é anticristã e antibíblica, porque esse movimento, essa ideologia rejeita a Bíblia. Quando aceitam a Bíblia, a torcem, manipulam-na, dão uma interpretação liberal à Bíblia. É nisto que se baseia as teologias progressistas, como a teologia feminista, de tal forma que não é possível, sendo honesto biblicamente, haver uma conciliação entre essas ideologias políticas e sociais, como do feminismo, com o evangelho, porque o feminismo enfatiza apenas a satisfação da mulher, mas o evangelho de Cristo enfatiza a plena satisfação no próprio Cristo. O feminismo afirma que a Bíblia é machista, mas o evangelho de Cristo é contra o machismo e o feminismo. Começar aí nesse quadro do lado direito a citação de uma cristã vereadora da cidade de São Paulo, a irmã Sonaira Fernandes. E ainda, meus amados irmãos,
sobre esta parte, o protagonismo feminino e o papel feminino, o pastor Silas Queiroz, comentarista desta revista, no livro de apoio, na página 20 e 21, são 2 trechos, assim nos diz: o protagonismo ou destaque feminino no exercício dos seus papéis em nada conflita com o propósito de Deus com o homem. O Senhor usa cada um segundo a sua própria constituição pessoal. É por isso que a liderança masculina, instituída por Deus, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso está na lição. O que não se vê em qualquer dos exemplos da Bíblia é a inversão dos papéis, como as ideologias progressistas pretendem impor atualmente. Ruth e Esther não se destacaram pela assunção de papéis masculinos. Não foi a rebeldia ou o espírito altivo que as destacaram. Pelo contrário, elas agiram com humildade, submissão e obediência e tornaram-se relevantes para o povo de Israel e para toda a humanidade. E na segunda parte desse terceiro ponto, cumprindo os papéis. E aí, nós temos algumas comprovações bíblicas de que mulheres como Ruth e Noemi se submeteram ao bom propósito e vontade do Senhor. Nós sabemos que tudo que Deus criou é bom para o propósito ou fim para o qual foi criado. Então, as servas do Senhor, as mulheres cristãs, precisam compreender que Deus as criou para ser mulher. E o padrão da mulher cristã nós encontramos em muitos lugares da Bíblia, mas sobretudo o padrão de esposa, de mãe, de trabalhadora e de mulher como um todo, contido em Provérbios 31. Por isso, minha irmã, leia-no e procure viver de acordo com essas recomendações da palavra de Deus. Porque assim viveram essas mulheres de Deus como Ruth e Noemi. Aí temos testemunhos e elogios, primeiramente de Noemi a Ruth, sua nora, conforme Ruth, capítulo 1, versículo 8, de que Ruth foi uma boa esposa. E também em Ruth, capítulo 4, versículo 15, as mulheres em Belém reconhecem, dizem isso a Noemi: a tua nora, ela te ama. Então, Ruth e Esther e todas essas outras mulheres bíblicas foram sábias e conheciam muito bem os seus papéis, como filhas, noras, esposas, mães e etc. E na última parte desse terceiro ponto, educação familiar. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu. No lar, somos forjados para os grandes desafios da vida. A ênfase aí, nesta parte, é para Esther e as suas qualidades. Ela era uma moça obediente ao seu pai adotivo, Mardoqueu, e conforme Esther, capítulo 2, versículo 10, ela se submetia, seguia as suas orientações. Assim também, ela comportou-se bem no palácio, diante do rei, seu marido, o respeitava. Ela era uma mulher virtuosa, cheia de qualidades morais. E compreendemos que Esther era tudo isso porque ela aprendeu esses princípios na sua casa. Ora, meus irmãos, a educação técnica para o trabalho se aprende na escola, mas a educação moral, espiritual, que visa a formação do caráter, se aprende em casa. Isso é de competência dos pais cristãos. Meus irmãos, já estamos chegando ao final de mais uma lição. Quero ricamente te agradecer por ter estado conosco até aqui. Lhe pedir que, se esse canal tem sido uma grande bênção, por gentileza, divulgue-o, inscreva-se, compartilhe com mais amigos e oreis em nosso favor. Amém?
A conclusão assim nos diz, é bastante enfatizado aí pelo comentarista da lição, que Deus continua procurando e usando mulheres para cumprir o seu propósito, como fez com Ruth e Esté. Mas nesta tela final está escrito assim: conforme a vontade divina, algumas mulheres tornam-se conhecidas na história, conforme aconteceu com Ruth e Esté. Outras no anonimato, como foi o caso da esposa de Noé, mas nem por isso elas deixam de ser importantes. Portanto, mulheres cristãs, Deus, ele quer a nossa submissão à sua vontade, em conformidade à sua palavra, sinceridade, verdade em nosso coração. O pastor norte-americano John MacArthur diz: o fato de você ser cristã deve te fazer um tipo diferente de mulher, cuja maior qualidade não é a beleza exterior, mas um caráter piedoso. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Deixa eu te usar.